A minha esposa que me perdoe, mas eu vou falar. A minha esposa, por mais de 30 anos, ela acreditava que os coelhos ponhavam ovos. Mais de 30 anos. E a gente conversando um dia, né? E a gente entrou nesse assunto dos coelhos e tal. E ela falou, do coelho ponhar ovo e tal. E eu olhei pra ela bem sério, eu disse, tu tá me tirando, né? Daí ela olhou sério de novo pra mim e disse, tirando como assim? Não, coelho colocar ovo, ponhar ovo, que história é essa daí? Tu tá me tirando pra louco? Do meu jeito, né, com ela. E ela, não, por quê? O coelho não põe ovo? Deu, não? Da onde é que tu tirou isso? Eu sempre achei que os coelhos ponhavam ovo, a Páscoa, ovo e não sei o quê. Acho que estão ouvindo. Se cair a internet do Misael aí, se ficar tudo escuro, se começar a voar sapato aí, ele já sabe. Vocês ouviram um barulho aí, você já sabe do que se trata aí, gente. Então, uma coisa simples. Não ia fazer diferença nenhuma. A gente ia viver a nossa vida, os nossos filhos iriam crescer. Para ela não iria fazer diferença nenhuma, porque isso não tanto faz como tanto fez. Só que quantas crenças a gente tem que nós consideramos crenças insignificantes, né, entre aspas, que fode, desculpe a expressão aqui, que é a verdade, ferra com a nossa vida. E dentro do que o Gamonal discutiu antes, infelicidade, mesmo presenciando a infelicidade, a gente não se questiona, ou muitas vezes se questiona e fica com medo, como é um caso de crenças religiosas, né? E eu vou falar aqui um pouco sobre isso, sobre, né, a minha questão. As pessoas geralmente me perguntam como é que foi o teu despertar e tal. O meu despertar começou quando eu comecei a me questionar. No momento em que eu comecei a me questionar, e eu comecei a questionar os meus líderes religiosos sobre algumas coisas, por que Deus quer que eu não seja próspero? Por que isso é assim, assim, assado? Não, olha, é o seguinte, aqui tem uma vírgula aqui. Então, aqui na Bíblia, né? Aqui tem uma vírgula na Bíblia. Segundo o que eu conheço de português, essa vírgula aqui não tem nada a ver com o que tu tá dizendo aí. E o que acontece nesse ponto? Se vocês começarem a fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Quando vocês começarem a questionar os seus líderes religiosos, ou qualquer que seja a pessoa, tem uma coisa que eu ensino dentro do meu programa chamada Chave para o Sucesso, é uma das lições. Se alguém falou alguma coisa para você, e você sentir que aquilo ali existe, não existe verdade naquilo ali, que aquilo é achismo, você deve fazer para a pessoa a seguinte pergunta: quem te falou isso? Isso é uma sacada. Quem te falou isso? A pessoa que vem com achismo, ela vai começar já vira gago na hora, né? Ela não vai saber explicar, a não ser que ela tenha uma prova que ela realmente acredite que aquilo é real. A não ser que ela tenha, segundo aquela frase, né, que o bom mentiroso é aquele que acredita na própria mentira, tenha falado várias e várias vezes e tenha criado até questões, né, para justificar aquilo que ela acredita. Mas na maioria das vezes, quando você questionar alguém sobre algo, a pessoa, se ela não tiver uma base realmente para te falar que aquilo é verdade, ela vai começar a gaguejar. Então, faça sempre essa pergunta, questione as pessoas, não tem problema nenhum nisso. Se a pessoa achar ruim e vir com aquele modo animalesco, e muitos aqui vão ver isso, que foi o meu caso, animalesco, e já vim com julgamentos, com 2, 3, 4, 10 pedras na mão, te apedrejando por você simplesmente estar questionando algo que não tem problema nenhum. Desconfie dessas pessoas. Sempre desconfie. E ouso dizer que a infelicidade não é uma virtude. Não tem problema nenhum em você adquirir riquezas. Os ricos não são os ricos que não herdarão o reino dos céus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Da mesma forma que os ricos... É mentira que os ricos não herdarão o reino dos céus, também é mentira que os pobres
de espírito que muitos acabam interpretando errado na Bíblia, realmente são aqueles benditos. Os bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. Em outro momento a gente vai fazer uma live sobre isso, a gente vai destrinchar alguns trechos da Bíblia e a gente vai tocar o terror nisso daí. Mas é importante que você comece a se questionar, e não apenas se questionar. Questionar as outras pessoas, por que você está falando isso? O meu despertar começou quando eu questionei alguém, e a pessoa veio de uma forma animalesca me agredir verbalmente, então pensei, é agora que eu vou começar a de fato ler a Bíblia, não por capítulos e versículos, mas eu vou lê-la conforme é a história. E eu vou procurar bases científicas, vou procurar livros para justificar isso, para ver se realmente o que está escrito ali é verdade, ou, né? Enfim, foi aí que começou a minha evolução, de fato, como filho de Deus. E eu posso dizer que hoje eu me considero mais próximo de Deus do que antes, quando eu vivia dentro de um cerco de escravidão mental. Isso que foi dito aqui, gente, eu sei que muitos que estão aqui se identificam, vêm de crenças religiosas, e muitas vezes acabam se sentindo infelizes porque têm medo de questionar. Quantos aqui se identificam com o que foi dito? Dentro do que eu falei antes da minha esposa, né, que é algo até engraçado, né, sobre os coelhos ponharem ovos e tal, que é... Mas na inocência, ou não é inocência, na verdade, na ignorância dela, porque ela nunca foi atrás, se questionou sobre isso, simplesmente ela recebeu isso, como não ia fazer, né, nada de efeito nela, ela pensou, isso aqui não tanto faz como tanto fez. Ela deixou. Quantos vivem a sua vida acreditando em uma mentira tido como verdade, são infelizes e não se questionam? Quantos aqui se identificam com isso? Escreva aí. Cara, isso que você falou é muito perfeito. Porque por que ela não sabia disso, né? Ou continuou acreditando que coelho colocava ovos? Porque ela nunca questionou. Não era algo a se questionar. Por quê? Porque ela, não é que ela acreditava, ela tinha certeza, porque ela aprendeu aquilo e nunca discutiu sobre isso, nunca conversou sobre isso, nunca ninguém comenta. Quem é que comenta sobre se coelho bota ovo, se coelho tem filhotinho, como é que funciona, sabe, vem do quê? Nunca parou para pensar nisso. E é esse o grande problema de você se identificar com o seu ego, com os seus paradigmas, com as suas crenças. Você não questiona. Então, você já se questionou por que você não é rico? Você já se questionou por que fulano é rico? Você já se questionou por que você tem a vida que tem? Por que você pensa como pensa? Sabe quando que eu comecei a evoluir na minha vida? Quando que a minha vida mudou totalmente da água para o ouro? Não é da água para o vinho, da água para o ouro, sabe? Quando eu questionei minhas religiões, minhas crenças, minhas programações, cara. Eu questionei tudo. Eu questionei até Deus. E fui discutir com ele. Já contei essa história aqui. E aí me veio um questionamento, né? Eu falei que a minha vida toda estava uma merda. Eu discutindo com Deus, questionando tudo que ele estava fazendo, porque para mim eu era um coitadinho. Eu estava no papel de coitadinho e estava questionando com ele por que ele estava me maltratando tanto. Se ele era bondade, se ele era o bonzão e tal. Eu fui questionar ele. E aí me veio uma voz na minha mente dizendo: a sua vida toda tá uma merda? O que é a vida toda? É um questionamento. O que é a vida toda? E eu não sabia. E quando eu comecei a estudar sobre a vida toda, e fui fazendo um mapa vital, montei, surgiu meu livro, etc., porra, a vida mudou por causa de um questionamento, porque eu questionei Deus, porque eu questionei a religião, porque eu questionei o que os padres, pastores, bispos e todo mundo falava. Nesse momento, minha mente explodiu de possibilidades. Porque quando você não questiona, só existe essa verdade. E a vida, não existe uma verdade só. Existem bilhões de pontos de vista da mesma coisa. E aqui, o que a gente faz aqui? A gente dá o nosso ponto de vista. E nós três temos pontos de vista diferentes de várias coisas. E algumas têm muito parecidas. Então, a gente dá aqui o nosso ponto de vista sobre algumas coisas, para que vocês, aquilo que você se identificar, você curta e acompanhe, para que o seu pensamento mude e você consiga expandir. Que a nossa ideia é fazer com que você tenha uma vida maravilhosa. No meu caso, eu quero que você tenha uma vida espetacular, em todas as áreas.
Quero que você seja rico, saudável, tenha um relacionamento espetacular e uma conexão incrível com Deus, entendendo todas as leis do universo. Entendeu? Então, o que a gente coloca aqui são pontos de vista. Se você, no momento que vem uma informação dessa, se incomodou, é agora. Agora é o momento. Questiona. Será que o que o Gamonal está falando, o Misael, o Fabrício está falando, não faz sentido? Simplesmente questiona, simplesmente pergunte, pense, sai da caixinha, sai da Matrix, cara. Sai daquilo que foi colocado na sua cabeça que você nunca questionou. Assim como um ovo, uma coisa engraçada, uma coisa simples, que não fazia sentido nenhum, nem ia atrapalhar nada na vida dela. Mas, assim como o ovo no coelho, existem dezenas e milhares de crenças sobre dinheiro na sua vida que te detonam e façam com que você não enriqueça. E aí é que está a grande sacada de ter que tirar isso para que você coloque novas crenças, novos paradigmas.